Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, primeira semana da Quaresma. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 20 a 26. Quanta bondade de Deus em todo o tempo da história. Mas especialmente vemos exímia bondade divina neste tempo da Quaresma. Iniciamos nossa pequenina reflexão de hoje textualmente com estes 3 versículos da primeira leitura que diz assim: Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que tenho prazer na morte do ímpio? Mesmo sendo um pequenino trecho, talvez podemos dizer que se trata de uma verdadeira antologia, que traduzindo, se trata de uma verdadeira coletânea de escritos que são extremamente belos. E por que digo isso? Não é complicado de compreender. Nesta pequena antologia está uma das grandes atribuições divinas, ou seja, a infinita misericórdia de Deus, a qual não tem o mínimo interesse que o ímpio morra. Na realidade, o desejo de Deus é que todos o conheçam, se convertam e cheguem ao caminho da verdade. Por essas e outras, o desejo de Deus é que haja conversão na vida de todos os seus filhos. E além disso, o enunciado da leitura de hoje ressalta que não importa quem seja, basta apenas haver verdadeira contrição no coração, e isto para Deus basta. Obviamente que falando de um processo de conversão religiosa, deve haver a procura e absolvição mediante o sacramento da confissão. Em primeiro lugar, o fiel arrependido deve buscar a sua reconciliação com Deus e concomitante com o seu próximo, como nos ensina a liturgia de hoje. Neste sentido, não basta somente dizer que se arrependeu de tal atitude errada, deste ou daquele ato pecaminoso, e ainda continuar na mesma vida sem se comprometer com Deus. Não é assim que funciona com Deus. Arrependimento requer conversão, ou seja, mudança de vida. Então, deste pensamento inicial, notamos o quanto é importante o comprometimento e a progressão na vida espiritual de cada fiel. Notem que os antigos, conforme a visão de Jesus, como ele nos ensina no Evangelho de hoje, os antigos já haviam ouvido coisas semelhantes. Agora, Jesus aprimora toda a lei e os profetas, e por isso acrescenta algo novo ao dizer: antes os antigos faziam assim, agora, a partir de Jesus, deve ser dessa forma. Podendo significar que a conversão deve conduzir os filhos da igreja a evoluírem na fé cristã. São João Crisóstomo diz que Jesus fala dessa forma para estimular os seus ouvintes, que são mais hesitantes a progredirem de maneira mais impetuosa em direção a preceitos mais altos, elevados e dignos. Como, por exemplo, um mestre ao dizer ao seu aluno: já não passaste demasiado tempo soletrando somente palavras? Podendo ser expressado nesta máxima de São João Crisóstomo, que o próprio Jesus quer ver todos os seus discípulos crescerem gradativamente na fé que se professa. Sendo assim, os filhos e filhas devem almejar níveis mais profundos a respeito da fé professada a partir de Jesus Cristo.
Pois se os filhos da igreja não agirem dessa forma, conforme Jesus está ensinando no evangelho de hoje, correm seriamente o risco de estagnar ou até mesmo retroceder na fé apreendida até então. Isto é algo que Deus não quer na vida de cada um dos seus filhos. Não, Deus não quer que ninguém retroceda do ponto já atingido em sua fé. Por isso, então, Jesus continua a acautelar-nos com as suas palavras. Pois se seguimos Jesus e não nos preocuparmos com o crescimento espiritual diariamente, ora, não valerá muito conhecer Jesus e ficar parado na fé? Não, Jesus quer que todos os seus discípulos cresçam na fé professada a partir dele. Jesus diz assim no Evangelho: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não há possibilidade alguma de seguir Jesus e continuar praticando as coisas pagãs. É simples de entender. Se realmente nos convertemos aos caminhos de Jesus Cristo, as coisas velhas, antigas, as coisas pagãs têm que ficar agora para trás. Se assim não for, não iremos crescer espiritualmente. Mais uma vez, dando-nos a entender que se queremos ser discípulos de Jesus, deve haver conversão pessoal e desejo constante de se aproximar na doutrina de Jesus Cristo, para que o próprio Deus, a partir de Jesus, conceda maiores conhecimentos e mais elevados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.